Boa noite. É chegado o momento de iniciarmos o nosso estudo do livro Dias Felizes. E hoje nós estaremos abordando o tema aprendizado mediúnico, que faz parte dessa série mediúnica do Projeto Espiritizar, da qual o livro Dias Felizes está inserido. Mas, como sempre, de hábito, vamos aqui fazer um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. É uma passagem do livro Cartas Universais e o Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel, passagem da segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17. O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis, se quiser. Rodopiará, por isso mesmo, no torvelinho das sombras, se nele cair voluntariamente, no capítulo da preferência individual. Então, vamos fazer aqui algumas ponderações dessa mensagem que Emmanuel nos manda, né? Então, o aluno do Evangelho, aqui Emmanuel se refere, sobretudo, a todos nós que estamos inseridos na compreensão do Evangelho do Cristo e, sobretudo, à luz da doutrina espírita. E ele nos adverte dizendo o seguinte: somente se alimentará de equívocos deploráveis, se quiser. Na verdade, o fato de estarmos estabelecendo interesse verdadeiro pelo conhecimento do Evangelho de Jesus e no entendimento do Consolador prometido, como recebemos na revelação espírita, nos habilita a face o conhecimento superior, as orientações e advertência dos espíritos benfeitores, nos possibilitar ao máximo o caminho de segurança e de equilíbrio, o controle e o direcionamento das nossas criações mentais e espirituais, de tal forma, como Emmanuel aqui coloca, nós só cairmos. Quando ele cita aqui equívocos deploráveis, são erros, quedas morais graves. Isso só ocorrerá, Emmanuel nos diz, se quisermos. Se o alimento espiritual de qualidade superior que temos recebido na doutrina não tenhamos possibilitado a sua absorção ideal. Porque se permitirmos, consequentemente, estaremos trilhando caminhos retos e de equilíbrio, buscando cada vez mais a harmonia com as leis divinas. Por isso, Emmanuel ainda acrescenta: rodopiará, estará se movendo em círculos, por isso mesmo, no torvelinho das sombras, se nele cair voluntariamente. No capítulo da preferência ideal. Alertados a respeito da realidade espiritual da vida, da intervenção dos espíritos desequilibrados e doentes, recebemos com isso toda a possibilidade preventiva
para não cairmos nas sombras, a não ser que voluntariamente o queiramos. Quando Emmanuel encerra aqui esse parágrafo que separamos, quando ele diz, no capítulo da preferência individual. Então, que estejamos cada vez mais atentos e vigilantes no direcionamento de cada dia de experiência física, de intercâmbio espiritual que temos a todo momento e a toda hora, para que uma atitude dignificante e firme deixe bem claro à espiritualidade que nos acompanha quais são as nossas preferências. Então vamos, nessa noite, comentar Aprendizado Mediúnico, do livro Dias Felizes. Nessa obra, esse é o capítulo 14º. Vamos para o primeiro tópico que separamos para comentários. Os médiuns são artífices do próprio progresso mediúnico, colocando à disposição das próprias percepções todas as experiências de aprendizado que possa equilatar no intercâmbio com o invisível, estruturando os ideais nobres que o serviço da caridade espiritual proporciona à própria vida. Então, nós somos artífices do próprio progresso mediúnico. Somos os principais responsáveis. E dependendo de como estiver, esse trabalho de qualificação das nossas possibilidades de intercâmbio, podemos sempre estar atentos ao verdadeiro responsável, que somos nós mesmos. E mais adiante, Honório diz: todas as experiências de aprendizado que possa aquilatar, no intercâmbio com o invisível, estruturando os ideais nobres que o serviço da caridade espiritual proporciona à vida. Então, nos percebemos com possibilidades acanhadas ou difíceis na área do intercâmbio mediúnico. A razão, a explicação está dentro de nós mesmos. Até que ponto temos dedicado suficiente tempo ao estudo da realidade espiritual da vida, ao esforço de vivência dos postulados do Evangelho de Jesus, procurando sermos parceiros dos espíritos benfeitores nos mais variados momentos do nosso dia a dia. Até que ponto isso tem sido feito? Porque a nossa qualificação em termos mediúnicos tem a ver com esses fatores. Claro, a faculdade por si só é de natureza orgânica, mas o aprimoramento dela e a sintonia frequente com os espíritos benfeitores diz respeito, sobretudo, à nossa conduta moral, ao estudo, à vivência do ensino do Evangelho. O número de médiuns que, ocupando a função de intermediários, com graves compromissos assumidos, e que depois debandaram da tarefa por escolhas indevidas, é cada vez maior nos registros do mundo
espiritual. Então, aqui tem alguns pontos importantes para refletirmos mais. Primeiro, algo que já há bastante tempo é alvo de advertências, de mensagens do plano espiritual, que é o descompromisso de tarefas na área mediúnica que muitos médiuns vivenciaram e que representou verdadeiras quedas de ordem moral. Lembramos aqui, por exemplo, livros mensageiros, que analisa vários casos de médiuns preparados em nosso lar e, ao reencarnarem, tiveram quedas morais muito graves. Temos também algumas obras de Manuel Filomeno de Miranda, Entre Dois Mundos, Tormentos da Obsessão, dentre outras, que trazem casos particularizados de espíritos que se comprometeram com tarefas mediúnicas e que, ao reencarnarem mais adiante, debandaram dessas tarefas. Então, ao mesmo tempo, nós temos as orientações precisas para o êxito na tarefa mediúnica, temos também obras retratando as causas dos fracassos de inúmeros médiuns. Dentre as obras, eu estava lembrando aqui também, Perturbações Espirituais, de Manuel Filomeno de Miranda. Também trabalha muito nessa área de graves desequilíbrios na tarefa mediúnica, nos compromissos espirituais. A maioria dos médiuns deseja uma promissora faculdade mediúnica, sem, contudo, se disponibilizar a tornar-se um médium mais devotado, conforme elucida Kardec no Livro dos Médiuns, olvidando o sacerdócio mediúnico sério e anonimamente caridoso. Analisemos aqui um pouco mais. Então, é comum a maioria dos médiuns desejar uma promissora faculdade mediúnica, mas não fazendo jus por merecê-la. Porque a diretriz segura para esse merecimento está no estudo aprofundado da faculdade mediúnica e da realidade do mundo espiritual, como dissemos há pouco, e que está bem explanada no Livro dos Médiuns, por Kardec, essa questão da responsabilidade. Mas também, quando aqui se refere a olvidando, esquecendo o sacerdócio mediúnico sério e anonimamente caridoso, refere-se aqui ao trabalho de socorro mediúnico a espíritos doentes e necessitados e que precisam da atividade caridosa do sacerdócio mediúnico, no qual os detentores da mediunidade ostensiva nas tarefas de socorro espiritual das instituições espíritas se prestam para ajudar a esses espíritos necessitados. Então, isso faz parte desse sacerdócio mediúnico. A maioria dos médiuns
se posta na expectativa de comungar com os planos sublimes o conhecimento espiritual, na presença de benfeitores conselheiros. Entretanto, ouvida o conselho singelo do bem, para se tornarem, em primeiro lugar, o médio do alívio aos que sofrem atrozes dores no além-corpo. Que era exatamente o que estávamos nos referindo há pouco. O fato de que há muitos médiuns que só querem se colocar na tarefa do intercâmbio mediúnico para receber espíritos benfeitores, espíritos elevados, mas que se esquivam da prática mediúnica socorrista aos espíritos em graves perturbações espirituais. E nesse tipo de atitude, evidentemente, abrem empecilhos e problemas ao ideal desempenho da tarefa com a qual se comprometeu antes da sua reencarnação. Porque está agora, no movimento espírita, ser portador da faculdade mediúnica, ostensiva sobretudo, terá por consequência natural a caridade aos mais necessitados, aos doentes do plano espiritual, e que se socorrem nas reuniões mediúnicas dos médiuns que, no anonimato, se possibilitam ajudá-los. Então, é se habilitar, em primeiro lugar, ao alívio dos que sofrem no além. Os espíritas, em particular, são os primeiros convocados ao compromisso de minorar o sofrimento que campeia a mãos cheias, promovendo os surtos obsessivos, as tragédias morais, os estados fóbicos que assolam proporção considerável dos seres humanos nos dias atuais. Então, aqui o texto de Honório deixa bem claro: nós, espíritas em particular, somos os primeiros convocados ao compromisso de minorar o sofrimento, que é imenso. E aqui é citado em detalhes algumas áreas desse sofrimento: surtos obsessivos, tragédias morais, estados fóbicos, e que assolam grande parte da humanidade. É uma seara imensa, necessitada do trabalho, da abnegação, da caridade, sobretudo, de nossos irmãos portadores de mediunidade. A psicoterapia superior do amor ressignifica de riqueza espiritual a paisagem moral dos seres imprevidentes e cruéis que se desprezaram e outros que chegaram no plano da imortalidade com a alma totalmente esmigalhada, com dilacerações graves no perispírito. Então, essa psicoterapia superior do amor, ela é amplamente praticada
nas reuniões de assistência espiritual, de desobsessão, aonde espíritos em situações de graves distúrbios e desequilíbrios são amparados pelas vibrações caridosas, terapêuticas dos grupos mediúnicos que se reúnem no trabalho do bem. E é exatamente nesse trabalho que nós poderemos executar de forma exitosa os compromissos que assumimos com a espiritualidade antes de reencarnarmos. Saibam os médiuns que se sentem chamados ao programa de pacificação espiritual, que os desafios não serão poucos no desempenho adequado da tarefa, pois os inimigos da luz se fazem presentes de várias formas, buscando retirá-los da trincheira do próprio esforço pessoal. Então, advertidos nós estamos. Os desafios não são poucos. Sobretudo pelas tentativas dos inimigos da luz em provocar entraves, problemas no desempenho das tarefas mediúnicas. É evidente que, amparados pelo Evangelho do Cristo e buscando na prática, no esforço, na vivência da caridade, a construção não só de vibrações e de energias renovadas em nós, mas da companhia dos espíritos do bem, que ao perceber o verdadeiro compromisso com o qual estejamos conduzindo a mediunidade, se prestam a se tornarem colaboradores ativos junto a nós, para que, de fato, vençamos esses desafios. Quando aqui diz no final, buscando retirá-los da trincheira do próprio esforço pessoal, é uma referência às investidas dos inimigos da luz em desmotivar o trabalho de burilamento íntimo em nós, de melhoramento, de aquisição de virtudes, que precisamos estar diariamente renovando essa aquisição. O compromisso dos espíritas em geral e dos médiuns espíritas em particular é o de contribuir para a pacificação do mundo moral e, com isso, auxiliar na era do homem regenerado na Terra. Seguindo a afirmativa do Mestre, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Então, esse compromisso é de todos nós. É o de contribuir para a pacificação do mundo moral e auxiliar o homem regenerado na Terra. O ideal desempenho que venhamos a fazer dos compromissos mediúnicos no uso com o Evangelho do Cristo, das faculdades mediúnicas, nós alcançaremos
essa meta que aqui é proposta. Ajudar na pacificação do mundo moral, quer dos espíritos desencarnados, quer dos encarnados, através do nosso exemplo de vida. E isso sempre acontecerá se estivermos procurando colocar em primeiro lugar o reino de Deus, que é a vida espiritual e a sua justiça. Desde e a partir de nós mesmos. E tudo nos será dado de acréscimo. Isso é a promessa clara de Jesus no Evangelho. E que devemos, com toda confiança e certeza absoluta, que acontecerá. Mas a prioridade, destacamos, é resolvermos as questões espirituais que trouxemos para a atual reencarnação. Estamos, assim, chegando aos momentos finais do nosso estudo dessa noite. Agradecemos a todos que nos acompanharam ou venham a nos acompanhar. Se possível, compartilhem essas informações. Agradecemos, uma boa noite a todos.